Olá, eu me chamo José Luiz Ames. E eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana somos terapeutas. Nós trabalhamos com terapia individual, sistêmica, com constelação familiar e com constelação organizacional. E nós oferecemos esses nossos serviços terapêuticos presencialmente na cidade de Toledo, Paraná, e à distância, usando as plataformas do Google Meet para qualquer parte onde tiver pessoas interessadas em nosso trabalho. Neste vídeo de hoje, vamos explicar por que não é possível alcançar a solução da origem emocional ou psíquica das doenças e sintomas sem a ajuda profissional. Mas, antes de entrar concretamente e precisamente neste tema, neste assunto, precisamos entender as dinâmicas que estão na origem emocional ou psíquica da maior parte das doenças. Apoiados nas descobertas de Bert Hellinger, podemos afirmar com segurança de que a maior parte dos sintomas e doenças estão relacionadas a duas dinâmicas sistêmicas principais. Uma é a relação entre pais e filhos, e a outra são os emaranhamentos. Vamos exemplificar, para ficar mais clara essa questão que estou dizendo aqui. A dinâmica do relacionamento entre pais e filhos diz respeito, fundamentalmente, à dificuldade dos filhos de tomar os pais. Algumas vezes a mãe, outras vezes o pai, e por vezes ainda a ambos. Quais doenças têm em sua origem emocional esta dinâmica? Vamos lá. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Para começar, as doenças de pele em geral, tais como as alergias, o vitiligo, a psoríase, a neurodermite, mas, igualmente, as diferentes modalidades de vício, tais como drogas, álcool, jogo, assim como também a obesidade. Em terceiro lugar, o grupo das doenças que olham para a morte, tais como a anorexia, a bulimia, a depressão e a asma. Vamos lá. Vamos à segunda dinâmica. Eu disse que a segunda dinâmica determinante para a origem das doenças e sintomas é a dinâmica do emaranhamento. Esta dinâmica, a dinâmica do emaranhamento, consiste na identificação sistêmica de um membro atual da família com outro membro familiar antepassado. Quais são as doenças que têm em sua origem emocional esta dinâmica? Vamos lá, novamente vou trazer alguns exemplos para vocês para ilustrar isso. Por exemplo, dores nas costas, psicoses, autismo, epilepsia, esquizofrenia, câncer, suicídio, gagueira. Em nossas postagens diárias, já abordamos a maior parte dessas doenças que eu estou citando. Nas próximas postagens, trataremos daquelas outras que eu mencionei aqui e que não foram ainda trabalhadas em nossas postagens diárias no grupo. Bem, vamos agora àquela questão que colocamos na abertura desse vídeo. Ou seja, por que não damos conta de resolver sozinhos as dinâmicas psíquicas que estão na origem das doenças? Aqui estou me referindo a todos, inclusive as pessoas com profunda formação profissional e experiência prática terapêutica.
Para facilitar a compreensão do que eu quero dizer para vocês, vou me servir de uma imagem. Me vem à mente a imagem de um labirinto. Eu conheço um labirinto, talvez alguém de vocês também já o conheça, é um labirinto natural feito de trepadeiras em uma cidade da Serra do Rio Grande do Sul, que se chama Nova Petrópolis. Eu acho aquele labirinto muito bonito. Vamos lá. A partir desta imagem, eu vou procurar refletir essa questão. O que acontece com quem está dentro deste labirinto para se achar? A pessoa vai caminhando um trecho, não é assim? E precisa decidir entre seguir adiante ou, então, seguir por um lado ou seguir por outro. Digamos que ela escolha seguir por um lado, em vez de seguir o outro. E um pouco adiante percebe que precisa ou retornar, porque é fim de linha, ou então se defronta com uma nova bifurcação. E assim sucessivamente. Raramente a pessoa consegue encontrar sozinha a saída definitiva do labirinto. No entanto, imaginem que esta pessoa que está dentro do labirinto tem alguém fora dele e que viu o labirinto de cima e possa orientá-la em cada bifurcação qual é a saída que deve tomar. Obviamente, ela vai encontrar com muita facilidade a saída, porque a pessoa que está de fora vê qual caminho está obstruído e qual tem saídas na sequência. Bem, vamos lá. Com esta imagem do labirinto em mente, e encontrar a saída do labirinto em mente, graças à ajuda de uma outra pessoa que o vi do alto e de fora, vamos olhar agora para as questões emocionais ou psíquicas que nos afetam e ver por que nestas não é possível encontrar a solução sozinho. Ou então, é tão difícil encontrar sozinho a saída das questões psíquicas, quanto é difícil encontrar sozinho a saída de um labirinto bem construído. Quando imaginamos que daremos conta das questões psíquicas sozinhos, nos comportamos à semelhança de quem está no labirinto. Andamos às cegas, avançando e retornando sucessivamente sem alcançar a solução, isto é, sem achar a saída daquilo que nos perturba. Para sermos capazes de alcançar a solução sozinhos, seria preciso que fôssemos capazes de nos elevar acima de nós próprios, de nos separar de nós mesmos. Percebem? Percebem como isso é complicado? Como isso é uma coisa praticamente impossível, é impossível nós nos separar de nós mesmos para nos vermos. Isto dá para comparar com um pensamento mágico. Crianças é que têm pensamento mágico. Somente crianças acreditam em coisas mágicas. Adultos são pessoas que sabem que o mágico só existe na fantasia, mas não na vida real. Outra imagem, para concluir, que me vem, para compreender a necessidade de ajuda externa para resolver nossas questões emocionais, é a seguinte: com nossos olhos, vemos o que está diante de nós. No entanto, com nossos olhos, não somos capazes de nos ver vendo. Em outras palavras, com nossos olhos vemos, mas não nos vemos enxergando. Os olhos são aquilo que eu enxergo que está diante, mas eu não me enxergo vendo. É do mesmo modo como é impossível eu me enxergar vendo, é praticamente impossível também eu achar sozinho a saída das dores que me defrontam, com os quais me defronto, porque eu não consigo ver
aquilo que me incomoda. Bem, a Rosana vai nos trazer agora algumas contribuições de pessoas que nos escreveram nos últimos dias a partir das postagens sobre as doenças e refletir a partir da prática as limitações de querer encontrar uma solução para aquilo que nos perturba. Olá. Então, como o Luiz já trouxe para vocês, é um grande desafio nós darmos conta de encontrar o que a gente chama dos nossos pontos cegos, né? Nós estamos conversando com vocês a partir das nossas práticas. Isso significa nós dois, enquanto os dois terapeutas, enquanto os dois em casal e na convivência de casal, todos os dias nós discutimos, conversamos sobre o nosso trabalho, discutimos os casos que nós atendemos, né? E também conversamos muito referente a todo esse conteúdo que nós apresentamos para vocês e tantos outros que nos desafiam e que a gente estuda. E, além disso, né, nós também nos apoiamos, né, enquanto um terapeuta, eu apoio ele enquanto alguém que tem as dificuldades dele, e ele faz a mesma coisa para comigo. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque o fato de nós termos uma experiência de uma vida nessa área e de estudarmos sobre esse assunto e de aplicarmos esse conhecimento para com outras pessoas e para conosco, não nos isenta, tá, dos nossos problemas, não nos isenta dos nossos próprios pontos cegos. Então, é por causa disso que nós estamos falando isso para vocês, porque essa também é a nossa realidade, tá? E nós nos apoiamos e muitas vezes também nos apoiamos com o auxílio de outros profissionais, de outros colegas nossos da mesma área. Por que nós estamos falando isso? Porque nos nossos grupos nós temos um número grande de pessoas que são estudiosos do conhecimento sistêmico, são consteladores também, e também temos inúmeras outras pessoas que estão tendo acesso a essa abordagem agora. É também bastante misto o grupo. E nós observamos que, como nós, todos os demais, mesmo os nossos colegas, enfrentam esse mesmo tipo de desafio. Quando o assunto faz parte do sistema familiar deles, quando o assunto está, digamos, no nosso ponto cego, nós temos dificuldade para enxergar. Mesmo que seja algo que para o nosso cliente a gente possa ver com facilidade, tá? Só para que vocês compreendam que nós estamos falando com vocês a partir das nossas experiências, das nossas reflexões e da nossa própria dinâmica de vida. Vários clientes entraram em contato conosco, ou várias pessoas do grupo, clientes, amigos, que fazem parte desse trabalho, com diferentes questões. Algo que nós percebemos que tumultuou internamente as pessoas foi uma sensação de culpa, tá? A partir das dinâmicas. Então, vocês observaram que quando o Luiz está trabalhando os sintomas e doenças, ele tem falado sobre as dinâmicas de amor interrompido, né? Ele tem falado sobre os filhos que não conseguem se aproximar e tomar os seus próprios pais. Então, quando essa informação chega no nosso cliente, como nós estamos falando aqui do ponto cego, né? A maior parte das pessoas, elas olham para fora, tá? E elas identificam essas dinâmicas nos filhos, no marido, nos pais, nos sobrinhos, nos irmãos. Mas, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade de olhar para si própria e identificar que a dinâmica também está na própria pessoa, tá? Isso é comum, isso é normal, isso é humano, tá? É comum que a gente faça esse processo. Mas eu quero ler para vocês um depoimento em específico, porque a pessoa me colocou a situação dela e me pediu uma orientação. Isso faz muito sentido com a figura que o Luiz está trazendo para vocês do labirinto. Então, a pessoa diz o seguinte: meu sogro era alcoólatra e o meu esposo se tornou alcoólatra
há vários anos. Depois da morte do meu sogro, o meu marido vive em um luto profundo, depressivo, sempre com lembranças do passado. Ele não consegue se liberar para viver o presente. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Quando nós olhamos para uma questão como essa, você percebe que a esposa, ela identifica uma questão, uma dinâmica, uma dor, um sofrimento no marido, tá? E aí, eu preciso dizer para ela o quê? Essa questão é dele, né? E por mais que você queira auxiliá-lo, é essencial que ele busque suporte e busque ajuda. Aí você pode me perguntar, mas então eu não tenho o que fazer? Não posso fazer nada? Não, não é bem assim. Nós sempre podemos fazer algo. Sempre podemos contribuir com alguém no processo dele. Desde que isso seja feito no nosso lugar. Lembra quando o Luiz usou a figura do labirinto e ele usou a imagem do terapeuta de fora, ou a pessoa que está fora consegue ver o todo? Então, a pessoa que está fora, ela está num lugar específico, tá? Eu quero dizer o que com isso? Que se você quer contribuir com esse quadro, falando para essa pessoa em especial e para você, se isso fizer sentido, você pode fazer algo, mas do seu lugar. Do seu lugar de esposa, você pode auxiliá-lo, você pode buscar suporte, você pode buscar ajuda para você, para que você consiga ser mais funcional com ele e possa contribuir com ele. Mas você só pode fazer isso do seu lugar. Passou disso, é ele que vai precisar olhar para essa situação, é ele que vai precisar buscar suporte e ajuda, ok? E isso não é tão simples assim. Quanto mais a pessoa está num processo de dor e de tristeza e de sofrimento, mais desafiador é para essa pessoa buscar ajuda e buscar suporte. Uma outra pessoa nos escreveu o seguinte: a partir das leituras, eu descobri o que é a dinâmica de amor interrompido. E percebi que o meu filho deve passar por esse processo. Ele acabou de se separar, está em profunda tristeza e sofrimento, e hoje eu percebo que tem uma grande responsabilidade sobre como ele conduziu a própria vida. De novo, você percebe a pessoa que olha do lado de fora, né? E percebe, sim, ela percebe um problema no filho, e depois ela volta para ela se percebendo responsável. Ok. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode auxiliar? Sim, ela pode auxiliar mais do que a outra pessoa, que é a esposa, tá? Por quê? Porque enquanto mãe, ela tem muita força, muita potência para poder acompanhar e auxiliar esse filho, principalmente se a dinâmica dele for realmente a dinâmica de interrupção do fluxo do amor, que é algo que precisa ser testado, né? Nós não estamos falando que é isso. Ela sim, ela pode ajudar muito o filho. Por quê? Porque ela é a mãe. E se essa dinâmica aconteceu, ela tem como apoiá-lo, ela tem como resgatar esse laço com o filho, fortalecer os vínculos entre eles e mudar muito o movimento interno dela e do filho. Agora, aquilo que o filho, aquilo que se desdobrou na vida do filho a partir dessa dinâmica, se isso se desdobrou lá no relacionamento dele, aí isso é algo com ele. É ele que vai precisar olhar para isso, né, compreender e fazer algo. Óbvio que se ele tem um resgate desse relacionamento com a mãe, pode facilitar muito para que ele lide de outra forma com os relacionamentos. Mas essa parte da questão é dele, é ele que vai precisar olhar, é ele que vai precisar se fortalecer e curar nele essa dor. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, porque a grande maioria das pessoas que entraram em contato conosco, elas trazem esse mesmo movimento. O que eu faço agora? Tem algo que eu possa fazer?
Então, ainda com relação a essa pessoa que falou sobre o marido com o problema com álcool, tá? Eu vou dizer o que é muito simples e que ela pode fazer do lugar dela. Ela pode começar a olhar para esse homem como alguém que passa por uma profunda dor, por um profundo sofrimento. Ela pode começar a ter ações e condutas que devolva para ele a dignidade que provavelmente ele foi perdendo no curso de todas essas dores, essas situações. A pessoa não se percebe uma pessoa respeitada, né? Digamos assim. Então, ela pode começar um movimento de mudança de conduta para com ele, de acolhimento, de mais proximidade, de apoio, conversar com ele, dizer que está disponível para apoiá-lo, que ela está se inteirando de novos conhecimentos e que hoje ela tem uma compreensão diferente sobre tudo aquilo que está acontecendo. Então, nesse sentido, ela pode ajudá-lo. E buscar ela buscar apoio, buscar ajuda terapêutica para que ela consiga se fortalecer e ter condição de apoiá-lo até o momento em que ele tiver condição de fazer o próprio processo. É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou hoje, mais uma vez, nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito, não está inscrito no nosso canal, se inscreva, isso também nos ajuda muito a manter esse canal aberto. Compartilhe o link deste vídeo com seus contatos em suas redes sociais. São tudo maneiras com as quais você estará também se associando ao trabalho de difusão deste conhecimento tão útil e tão engrandecedor para a nossa vida. Muito obrigado e esperamos você no próximo vídeo. Até breve.